Fala, maravilhosos! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaqueline Vicente, criadora deste canal. E você que ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo, assina a notificação para você continuar vendo os nossos vídeos, até porque estamos no capítulo 7, então temos alguns aí para frente. E o capítulo de hoje se chama A Beleza de Esther. Gente, eu comentei que o capítulo chamado era o meu favorito, mas eu acho que esse aqui ele mexe comigo, assim. Foi um capítulo que transformou algo na minha vida em relação a uma outra amiga. E vamos lá, vamos acompanhar um pouquinho que eu vou trazer um pouquinho do que ela traz neste capítulo. Ela começa assim, falando que acredito que quase todas nós conhecemos de alguma forma a história de Esther. Seja porque já lemos na Bíblia, seja por meio de filmes ou outros livros, seja porque ouvimos alguém falando sobre a vida de Esther, né? E caso você não conheça, na Bíblia Sagrada tem lá o livro chamado Esther. Vale muito a pena, é um livro pequeno. Mas eu vou resumir um pouquinho da história de Esther aqui para vocês entenderem o quão graciada essa moça era. Esther era uma moça judia, órfã, criada por seu tio, que se chamava Mardoqueu. E a sua história relata-se que era uma moça bonita exteriormente, mas além dessa beleza, havia algo diferente nela. Esther era dotada de uma beleza que compunha o seu interior. Ela era uma moça obediente e corajosa que, por ouvir o conselho do seu tio, tornou-se rainha e livrou todo o seu povo da morte. O que nos interessa aqui, né, nesse capítulo é mostrar como a junção da beleza interior e a beleza exterior beneficiou a vida de Esther. E nós temos falado aí em vários capítulos, né, sobre isso. E no livro de Esther, e aqui ela fala também, que todas as moças passavam por um ritual que eles chamavam de purificação. Então, durante 6 meses, elas eram colocadas em um processo com mirras e durante outros 6 meses com especiarias. Então, era um processo ali de preparo para elas irem para frente do rei. E Esther passou por esse processo junto com todas as outras mulheres. Só que imagina, você entrar num processo a qual você tem que arrumar o cabelo, fazer a unha, fazer maquiagem, passar por procedimentos para que você chegue na frente de um rei e o rei fala: não gostei, pode ir embora, volta para sua casa. Ou gostei, fique aí, você vai se tornar a minha rainha. Imagina o quanto era desafiador para aquelas mulheres, né? Estar naquele processo, o quanto era desgastante também, né? E aí aqui ela traz assim: Esther tinha um único objetivo, agradar o rei Assuero. Antes, porém, ela agradava a si mesma. Era uma moça destemida, estava ali em obediência. E Deus cooperou para o seu bem, mantendo ela um foco. E ela diz assim: qual é o seu objetivo? Seus olhos estão focados em quem ou em o quê? Você faz tratamentos, massagens, plásticas? Em qual propósito? Mais uma vez repito, não sou contra a cirurgia. Existem profissionais maravilhosos. Porém, precisa haver um propósito que valha a pena. E isso que mexe comigo, né? Porque muitas vezes nós entramos num processo de querer agradar os outros. E ela comenta assim, né? Nunca faça algo pelos outros. Faça primeiro para si mesma. E os deixem colher os frutos disso com você. Se tiver convicção e fizer para agradar a si mesmo em primeiro lugar, a resposta dos outros será positiva. Em contrapartida, se fizer visando agradar primeiramente aos outros, a resposta pode não ser o que você almeja. E existem mulheres que comentam sobre isso, né? Ela fala um pouco até no livro que existem mulheres que teve uma mulher que raspou a sobrancelha para o marido perceber e o marido não percebeu. Gente, imagina essa situação. Sério, não sei nem o que falar. E existe um capítulo aqui, né, que fala assim: e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. E aqui ela fala assim: eu afirmo que essa moça, de origem simples como qualquer outra, antes teve sua confiança, seus temores depositados lá no visagista celestial, que derramou sobre ela especiarias e mirra de um valor eterno. Eu diria que a mirra representa a graça e toda especiaria simboliza a benevolência de um visagista que ama cuidar dos que são seus. Então Esther alcançava graça aos olhos de todos que a viam, a palavra diz.
E aqui ela fala assim, né? Podemos fazer 1000 banhos nos cabelos, 1000 massagens corporais, faciais, viver nos maquiando, mas se não houver graça, seremos sem graça. E eu sempre digo isso, né? A graça do Senhor é melhor do que o ouro. Você pode estar hoje numa posição de rainha, mas se não tiver graça, que rainha sem graça será? E ela fala que aqui ela vê muitas rainhas sentando, né, na cadeira dela e elas não conseguem observar aquilo, elas são contaminadas e pelo externo não conseguem olhar para dentro delas e enxergar o lugar que elas têm de rainha, né? E ela fala assim: certa vez declarei uma palavra profética de incentivo sobre a vida de uma moça linda, mas que se achava o patinho feio, que ela receberia a beleza de Esther. Então declaro sobre você nessa tarde que você receba a beleza de Esther, a graça e benevolência do Senhor. E ela fala aqui que depois de um tempo, essa moça, ela começou a esbanjar essa beleza de uma forma tão rica que todos ao seu redor começaram a ver. E aí ela termina, e eu quero terminar o capítulo de hoje dizendo assim: a beleza daquela moça contagiou, e ela começou a ser notada por tantos açoeiros na sua vida, recebendo então benevolência, onde pisava a planta dos seus pés. E ela termina falando: você tem reis e rainhas para conquistar. Peça já esse tratamento a Deus, e nunca mais será a mesma. Então conclui esse capítulo dizendo que a graça do Senhor esteja sobre você, né? Que a benevolência do Senhor esteja te contemplando de dentro para fora, para que você receba a beleza de Esther, para que você se arrume, se maqueie, mas para que você entenda que há algo tão belo dentro de você, que é o próprio Espírito de Deus, e que ele vai brilhar e resplandecer aonde você for. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Um beijo e até o próximo capítulo.